Fala pessoal, acompanha o Portal Aeroflap. Hoje nós estamos aqui, segundo vídeo dessa semana, e ele vai ser postado na quarta-feira, né, editor? Nós vamos falar sobre um assunto um pouquinho específico que ocorreu há uma semana atrás, na quarta da semana passada, e nós vamos falar sobre o retorno das operações do Boeing 737. Eu convido vocês para rodar a vinheta aí, editor. Bom, pessoal, acho que muita gente que nos assiste aqui no YouTube, no Instagram, seja onde você venha através de redes sociais e chegou nesse vídeo, muita gente que acompanha o nosso site, que fala exclusivamente do setor de aviação e turismo, acompanhou toda essa saga do Boeing 737. Desde o primeiro vídeo que eu gravei ali em outubro, ali, que tinha acabado de acontecer o acidente da Lion Air e tinha sido uma questão estranha, até os momentos atuais, o que aconteceu depois disso e qual a escalabilidade do problema e quais foram os problemas que tiveram envolvidos o avião Boeing 737. O mais novo lançamento da Boeing é a quarta geração do Boeing 737. E eu convido vocês também para ver uma matéria que está na descrição. Na verdade, são 3 matérias que eu explico. Matéria de 2017, pessoal, mas ali foi o desenvolvimento puro de engenharia e tudo na minha cabeça. Eu explico a evolução desde o original até o Classic, até o NG, que já é muito diferente do Classic. Tá? Se você acha que o Boeing 737 Classic é parecido com o NG, ele não é parecido em nada, praticamente. Ele muda muita coisa, tá? E também teve uma evolução de sistemas do NG para o Boeing 737. Ocorreu um erro da Boeing nisso tudo e nós vamos explicar agora na sequência. Bom, pessoal, eu falei para vocês do panorama desde outubro do ano passado, né? Outubro de 2018, do ano retrasado, na verdade, né? Outubro de 2018 para vocês, até chegar a esse momento no mês de dezembro, praticamente a gente já está, ou novembro de 2020, mas também o Boeing 737 teve uma história alongada a partir daquele primeiro acidente, né, com o avião da Lion Air. Primeiramente dizendo para vocês, o Boeing 737 já tinha registrado incidentes envolvendo o sistema MCAS, não só na Lion Air, não só na Etiópia, em outras companhias aéreas. O sistema era desligável? Era, só que o sistema MCAS era muito agressivo, entende? E ele se reativava depois de um tempo de voo. Então, assim, os pilotos conseguiam controlar e tal, e poderia ter ocorrido até mais acidentes se não fosse a questão de algumas companhias aéreas reforçarem certos problemas no treinamento, tá? Então, o que isso significa, pessoal? Aquele acidente da Lion Air já poderia ser um gatilho para acontecer um outro incidente grave ou um acidente grave com um Boeing 737. Isso ocorreu em março de 2019, que né, a gente acompanhou há um ano atrás toda essa confusão, e notavelmente perceberam, opa, 2 acidentes com características semelhantes, mesmo sem ainda ter uma investigação completa do acidente da Lion Air. As agências regulamentadoras perceberam e no dia seguinte a gente já estava acordando com notícia que a China estava proibindo voos, a Europa estava proibindo voos, a ANAC proibindo voos, e uma das últimas, né, que proibiu voos com 737 MAX foi a FAA. Mas isso não é detalhe nenhum. O fato é que o Boeing 737 MAX, tanto os aviões pós-produzidos, né, após o acidente, os aviões que estavam sendo produzidos pela Boeing, quanto os aviões que estavam operando voos comerciais, eles não poderiam fazer voos sem autorizações específicas. Eles literalmente ficaram em solo. Foi a primeira paralisação em massa da aviação. Desde então, pessoal, na verdade, desde o primeiro acidente que ocorreu com o 737 MAX em outubro de 2018, a Boeing já está tentando fazer e tentando certificar um novo software de controle de voo que corrigisse o principal problema do Boeing 737 MAX, que é aquele famoso sistema MCAS. O que é basicamente o MCAS, pessoal? O MCAS é um subsistema do sistema de voo da aeronave, né, que ele atua em uma parte específica de controle de envelope de voo. É errado ter esse sistema? Não. Todos os aviões têm esse sistema. Todos os aviões comerciais que você pode pensar atualmente modernos, tá? Ah, mas o Boeing 747-200, não, aqui dali é totalmente reloginho, tá? Estou falando dos aviões modernos. O que significa aviões modernos? Os aviões da Embraer, por exemplo, têm os E-Jets tanto de primeira geração como de segunda, eles têm um sistema de voo com um envelope específico ali que não deixa o piloto ultrapassar e colocar a aeronave numa condição de stall
entende? Os aviões da Airbus são mais agressivos ainda do que os aviões da Embraer, e o sistema MCAS era um sistema mais ou menos tranquilo, né, de atuar, ele deveria ser tranquilo. Ele é um sistema que ele verifica o ângulo de ataque do avião e não deixa o piloto exceder um ângulo de ataque específico. Ele literalmente coloca o bico da aeronave para baixo quando o piloto tenta exceder esse ângulo de ataque específico. Eu vou pegar um aviãozinho aqui e vou explicar para vocês bem. Bom, peguei meu bandeco aqui para Jesus, vou tirar aqui o suporte dele e eu vou explicar melhor para vocês. O sistema MCAS, como é que ele é composto? Ele tem um sensor de ângulo de ataque de um lado e outro do outro, são dois sensores. Na primeira versão do software, que causou todo o problema que nós conferimos aí nessa sequência, né? A primeira versão, ela considerava entre os dois sensores o maior valor entre eles, ou seja, ele não considerava nenhuma média, ou se tivesse um valor muito díspare, né? um ângulo, falando que o ângulo estava de 40, outro de 10, sendo que a aeronave estava com ângulo de 10, então ele considerava que tinha um ângulo de 40. Então, por que isso significa que é um preceito perigoso? Porque vamos supor, o avião está aqui no regime de subida, logo depois da decolagem, que no caso da Etiópia, ele está com um ângulo pequeno e um sensor desse lado aqui, ou de qualquer outro lado, ele começa a falhar. Ele indica para o MCAS que ele está com um ângulo de ataque, por exemplo, de 50 graus, que para uma aeronave já é bastante excessivo, entende? Não é mais ou menos isso, mas é mais ou menos isso aqui, vamos colocar assim. Então, assim, para uma aeronave, dependendo, pode ser bastante excessivo, porque essas aeronaves comerciais, elas são criadas para serem dóceis, né? Serem aviões dóceis, fáceis de pilotar, aviões estáveis, aviões que não tendem a fazer manobras bruscas, né? Então, qualquer avião comercial, seja a 320 Neo, seja 737 MAX, ele vai ter essa tendência a ser um avião dócil, tá? Então, começa esse ponto. Todos os aviões precisam ter esse tipo de característica, né? E o sistema eletrônico hoje em dia existe exatamente para limitar. Tanto a Embraer como a Airbus também usam um sistema parecido, logicamente não com esse tipo de falha. Voltando ao MCAS agora, o que significa isso? Se o MCAS detecta que um sensor somente, que pode ser o que está em falha, está informando um dado errado, ele considera o dado daquele sensor. E a partir disso ele vai tomar uma série de atitudes para tentar colocar o avião de novo dentro do envelope de voo. A questão é, quando tem uma informação muito díspare entre os sensores ou algum ângulo de ataque muito elevado, ele tem que avisar os pilotos primeiramente e depois ele tem que desligar o sistema automaticamente. Nessa segunda versão do sistema, que foi lançada agora pela Boeing e aprovada pela FAA na quarta-feira, dia 18, o que essa segunda versão do sistema faz? Tem dois sensores de ângulo de ataque. O MCAS ele considera os dois sensores separadamente e quando um começar a apontar um dado maior do que o outro, ele simplesmente avisa o piloto que o MCAS está com um problema, o sensor está com um problema e ele vai desligar tudo, tá? Ele vai desligar todo o sistema do MCAS e deixa o sistema de voo normalmente funcionando para os pilotos serem informados de superfície aerodinâmica, o que tiver ali, ângulo de ataque, velocidade, altitude, enfim. Ele deixa todo o sistema de voo funcionando, ele desliga somente o MCAS sozinho e deixa na mão do piloto. Isso é o correto a se fazer? Porra, eles deveriam ter projetado o avião desde o início com isso, né? Ele acontece na Airbus também. A gente conferiu o negócio do Air France em 2009, né, que teve aqui no Brasil, infelizmente na costa, e nesse caso foi uma falha do sensor do tubo de pitot, né? Foi o sensor de velocidade relativa em relação ao voo da aeronave. Então teve um tubo de pitot que entupiu por causa da formação de gelo, passou a informar um dado errado, o computador entregou a pilotagem na mão do piloto porque falou, eu não tenho mais parâmetro para continuar esse voo, entende? Então eles fizeram, o computador fez o certo, né? Entregou na mão do piloto, o piloto que agiu errado, entende? O piloto que passou a agir errado, mas eles entregou a pilotagem na mão do piloto, que foi o correto, né, naquele momento, a partir daquele momento. Mas bora lá, vamos continuar aqui o nosso assunto. Então, pessoal, continuando aqui essa parte do MCAS também, mas já finalizando aqui, passando para a próxima, que são várias alterações que esse avião precisará receber. Na verdade, nem só o avião, né?
alterações também de procedimentos, vamos dizer assim. A Boeing anteriormente tinha colocado uma luzinha avisando que o MCAS estava sendo ativado, ele estava em uso, ele estava atuando na superfície de controle da aeronave. Só que essa luz era opcional e custava a bagatela de $500 mil para você equipar o seu avião com uma delas. Logicamente, muitas companhias optaram por não colocar essa luz no cockpit. Já foi comprar carro e tinha um monte de opcional, às vezes você passa batido também nessa questão, até porque os valores ali são bem escandalosos e é bem capaz de você passar batido, porque tudo em avião é caro. Vamos continuar lá. Então essa luz que antes era opcional, agora é obrigatória, ela informa bem na frente do copiloto e bem na frente do comandante, né, no caso do lado esquerdo, do copiloto do lado direito. Bem na frente aqui, que o sistema MCAS está ativo. Além disso, o software de controle de voo no painel central informa que o MCAS está ativo ou desligado. A luz não informa. Agora tem um aviso sonoro também informando que o MCAS está sendo desligado e o avião da Boeing está entregando a pilotagem na mão dos pilotos. Então, agora eu acho que é bem difícil que o piloto não saiba o que está acontecendo. Além disso, já passando para a próxima parte que nós vamos falar, com todas essas modificações na parte de pilotagem, os avisos e tudo mais, tanto sonoros quanto os luminosos, esses avisos agora estão inclusos no sistema de treinamento em simulador Full Motion, que é esse simulador que você confere no vídeo aí. Nós já fomos filmar aqui em São Paulo, nas instalações da SIM, na época prestava serviço de treinamento de tripulantes da Gol. Esse simulador é caríssimo, muito caro, mas todos os tripulantes que operam aviões de companhias aéreas precisam passar por um simulador Full Motion antes de entrar num avião a jato. Então esse avião ele faz exatamente isso, ele simula uma condição. Então se você colocar um avião num alto ângulo de ataque, ele vai simular a ação do MCAS no avião para você entender primeiramente como o MCAS funciona, caso isso aconteça num voo e você precisa desligar ele, e também aprender os comandos de desligar o sistema manualmente, que agora é possível fazer isso. Então nós falamos do treinamento, nós vamos passar para a parte física do avião, né? Além disso, eles escavaram bastante o 737 MAX aí, e eu acho que eles descobriram mais coisas do que deveriam, e muitos aviões, se tivessem a mesma avaliação, também passariam por esse crivo bem complicado aí que a FAA fez com o 737 MAX. Além disso, pessoal, a FAA descobriu dois problemas no 737 envolvendo sistema de aterramento e fiação. São problemas separados, tá? O que envolve o sistema de aterramento, que já está sendo resolvido em solo desde janeiro deste ano, ele engloba um aterramento na carenagem do motor, porque se um avião for atingido por um raio, é capaz dele sofrer influências eletromagnéticas que levem o computador do motor. Tem uma ECU que ela manda informações do motor e informações do sistema de voo para o motor. Então essa ECU pode entrar em modo errático e informar dados errados de funcionamento do motor aos pilotos lá no cockpit. Então isso pode colocar um voo em perigo, por exemplo, pode desligar um motor em voo. Então isso aí já está sendo corrigido, é um serviço que para trocar é uma malha vamos colocar assim, é uma camada de alumínio ali que reveste a carenagem do motor, e essa camada é substituída em cerca de 5 horas por uma equipe de manutenção já especializada numa companhia aérea. Então é um problema simples de resolver, que é 5 horas para identificar o problema. Se o avião tem esse problema, aí eles alocam mais 5 horas de serviço, o avião já está em solo mesmo, então não tem que tirar ele de operação. Cerca de 78 aviões, de acordo com a Boeing, tem esse problema de 170 fabricados até o momento. Então, uma quantidade considerável com essas falhas no isolamento aí da carenagem do motor, né? Seria um isolamento, pessoal, eletromagnético, porque se um raio atingir o avião, capaz esse raio correr pelo avião e o campo de energia muito forte do raio causar problema nos motores. Então esse problema já está sendo resolvido, precisa ser resolvido antes de colocar o 737 para voar, tá? Esse é um problema obrigatório de resolver, assim como a questão do treinamento, que tem que ser mudado, e a questão do treinamento, inclusive, foi responsável também para aquele acidente da Etiópia, tá, pessoal? Não sendo hipócrita aqui, foi responsável também pelo aquele acidente da Etiópia, o treinamento não foi completo, piloto inexperiente na cabine, enfim. O copiloto não sabia o que fazer, o comando estava do lado dele, então isso aí foi uma questão também, por isso que eles colocaram o treinamento como uma questão obrigatória. Se tem mudança em qualquer coisa no treinamento, seja na cabine, seja no cockpit, essa mudança se torna obrigatória para qualquer avião, seja o 737 MAX ou qualquer outro. Então, dá para saber. Atualização de software do MCAS, fácil de fazer também, que nem esse aqui.
você faz em poucas horas. O 737 MAX é um avião moderno, então você faz a atualização dele de modo muito fácil, tá? Então, essa questão de resolver o problema do 737 MAX, o mais complicado que eu vejo aqui é o treinamento, que dependendo pode durar até 31 dias, dependendo da companhia, para cada piloto. Então, considerando que um avião ele leva cerca de 16 tripulantes a 20 tripulantes numa companhia aérea, para operar somente ele, então é complicado. É uma situação para algumas companhias aéreas aí, por isso que a Boeing já está literalmente fazendo uma compensação financeira por essa questão do treinamento mais dificultado do que eles prometeram no contrato. Além desse problema nas camadas de alumínio de revestimento da carenagem do motor, o Boeing 737 também teve um problema identificado no sistema de cabeamento. Olha só que coisa. Sistema de cabeamento da aeronave, que liga desde a frente até a parte de trás da aeronave, e algumas partes do cabeamento podem ficar expostas, né? A borrachinha, o plástico que reveste o fio, pode se descascar e pode gerar algum curto. Isso é comum somente do 737 MAX? Não, aviões antigos também podem registrar esse tipo de problema, só que é muito incomum registrar em um avião novo. Então, todos os aviões precisam ser avaliados e, se necessário, uma equipe da companhia aérea pode substituir esse cabeamento de acordo com as normas da Boeing. Não é uma coisa necessária para o 737 MAX voltar a operar, porque eles não identificaram muitos aviões com esses problemas. De cerca de 900 aviões já produzidos, eles identificaram uns 2 ou 3 com problemas que poderiam desencadear nessa questão do cabeamento do avião. Então, não dá para afirmar que isso seria um impeditivo para o 737 MAX retomar os seus voos, né? Então, é mais isso aí. Bom, pessoal, esse foi o vídeo do 737 MAX. Desculpa se foi um pouco longo, mas eu expliquei aqui essa questão do retorno da aeronave, né, de como que ela deve voltar. São 3 atualizações obrigatórias, uma no treinamento de tripulantes, logicamente, porque alterou o sistema de voo, que é outra atualização obrigatória. Essa é alterar o software do avião, então você deve alterar o software do avião. Nós ainda devemos esperar uma substituição dos sensores de ângulo de ataque por uma versão mais modernizada, que não comete falhas. A empresa fornecedora da Boeing já está fazendo isso. E ainda tem a terceira atualização obrigatória, que é a questão do revestimento da carenagem dos motores. Eu falei abaixo é a blindagem, né, como diz, a blindagem eletromagnética. E tem um quarto, que não é obrigatório, que é a questão do cabeamento, que toda companhia aérea deve verificar, mas se não tiver necessidade, não precisa mexer nisso aí. Mas não é um fato que afeta diversos aviões, como a blindagem aí que nós acabamos de falar. Tranquilo? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um curtir nesse vídeo aí e até o vídeo de sexta.